Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e eu vou estudar agora com vocês binômio de Newton e triângulo de Pascal. Nós vamos construir alguns conceitos e definições sobre combinação. Nós vamos entender a origem do binômio de Newton e a sua aplicação no dia a dia juntamente com o triângulo de Pascal. Então, em primeiro lugar, o binômio de Newton ele foi definido por Isaac Newton, né? O mesmo da maçã. Esse estudo veio a complementar o estudo dos produtos notáveis. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, o quadrado da diferença também, enfim. E quem foi Isaac Newton, só para a gente saber de quem a gente está falando? Ele nasceu em 25 de dezembro de 1642. Em 1661, matriculou-se na Trinity College, em Cambridge. Em 1672, foi eleito membro da Royal Society e, em 1703, tornou-se presidente dessa mesma universidade. Em 20 de março de 1727, ele faleceu. Então, o quadrado da soma, o que ele diz? Ele diz que um binômio elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro monômio, que é o primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo monômio ou termo, mais o quadrado do segundo monômio ou termo. Correto? Então, veja bem, é isso aqui, ó, a mais b elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho um binômio de Newton, né? Vai ser o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, em geometria, olha como a gente observa isso aqui, ó. Eu tenho a mais b, que é a soma de um dos lados desse quadrado, ó, a mais b, que multiplica a mais b. Então, se eu tiver o comprimento vezes a largura, eu vou ter a área deste quadrado. Então, vai ficar a mais b, que multiplica a mais b, será igual a quem? A ao quadrado, mais duas vezes ab, mais esse quadradinho aqui, que é o b ao quadrado. Esse conjunto aqui vai me dar a mais b vezes a mais b, que é a mais b ao quadrado. Para quem ainda não entendeu, eu tenho aqui, ó, b mais a, ou a mais b, vai ser igual a ao quadrado, né? Mais quem? Opa, perdão. Duas vezes AB, aqui, ó, AB, A vezes B e A vezes B, eu tenho duas vezes o azul claro, mais esse Bzinho ao quadrado aqui. Esse é o quadrado da soma, geometricamente falando. A fórmula do binômio de Newton destina-se ao desenvolvimento das potências sucessivas de um binômio. Então, ele vai dar continuidade a essas sequências, principalmente alterando o expoente, né, ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, enfim. Então, veja bem, a mais b elevado a zero, um número elevado a zero com exceção do zero, é igual a 1. A mais b elevado a 1 é o a mais b. Comece a observar algumas tendências aí nesses resultados. A mais b elevado ao quadrado é a ao quadrado, mais duas vezes ab, mais b ao quadrado. A mais b elevado ao cubo, eu já vou ter, ó, a elevado ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes ab ao quadrado, mais b ao cubo. Então, vamos observar, por enquanto, o coeficiente de a e de b aqui, ó, 1 e 1. Os coeficientes aqui de a mais b ao quadrado, 1, 2, 1. Os coeficientes de a mais b elevado ao cubo, 1, 3, 3, 1. Estão percebendo uma certa simetria? Então, o primeiro coeficiente sempre será 1. E o último coeficiente sempre será 1 também. Vamos ver a mais b elevado à quarta. Vai ser, ó, 1 vezes a quarta, mais 4 ao cubo b,
mais 6a ao quadrado b ao quadrado, mais 4ab ao cubo, mais b à quarta. Observa uma característica aqui, ó, a à quarta, a ao cubo, a ao quadrado, a, e aqui a elevado a uma primeira potência, que é a elevado a zero. Olha o que acontece com b aqui, é o contrário. A quarta vezes b elevado a zero, que é 1, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3 e b elevado a 4. Perceberam as tendências? A gente vai analisar tudo isso. Então, denomina-se binômio de Newton a todo binômio da forma a mais b elevado a n, sendo n um número natural que é chamado de ordem do binário, do binômio, perdão. Expansão de alguns binômios. Vamos a eles. A mais b elevado a zero igual a 1. Eu vou fazer várias vezes e nós vamos ver as coincidências. A mais b elevado a 1 é igual a mais b, conforme nós vimos anteriormente. A mais b elevado a 2 é a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. É só eu fazer ó, a mais b que multiplica a mais b e fazer a propriedade distributiva. Eu vou chegar a esse resultado. A mais b elevado ao cubo será a ao cubo mais 3 ao quadrado, b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Observa, começou a mais b ao quadrado, começou com a ao quadrado, terminou com b ao quadrado. A mais b ao cubo começou com a elevado ao cubo e terminou com b elevado ao cubo. A mais b elevado à quarta começa com a elevado à quarta, termina com b elevado à quarta, e eu tenho aqui os coeficientes 1, 4, 6, 4 e 1. Observa, os equidistantes são iguais, né? Enfim, aí eu vou ter aqui, ó, a mais b à quinta, começa com a à quinta, termina com b elevado à quinta, e a gente começa a ver uma certa tendência, né, nesses cálculos. Observa o coeficiente aqui, ó, de a mais b elevado a zero. Aqui a b elevado a sexta também segue. Observa aqui, ó, 1. Os coeficientes de a mais b elevado a 1. Eu tenho 1 e 1. Os coeficientes de a mais b elevado ao quadrado, eu tenho 1, 2 e 1. Os coeficientes de a mais b elevado ao cubo. Observa só as simetrias, né? Eu vou ter 1, 3, 3 e 1. O de 4, 1, 4, 6, 4 e 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, esses coeficientes formam o que a gente chama o triângulo de Pascal, a partir da análise dos binômios de Newton. Então, para expandir uma equação binomial, pode-se seguir os passos. Todos os membros terão o termo A e B. No caso, A e também o B. Ou seja, deve existir o termo A vezes B em todos os termos. Nem que seja A elevado a zero vezes B elevado a 1 ou A elevado a 1 vezes B elevado a zero. O exemplo aqui de A mais B elevado a sexta, que corresponde à sétima linha do triângulo de Pascal. Vamos observar aqui na construção. Eu vou ter, ó, no primeiro termo, a gente atribui ao expoente de A o valor n. Nesse caso, eu chamei n 6, tá certo? Ok? Então, eu já atribuí ao A elevado a 6. E o B termina com B elevado a 6. E o valor do expoente de B é zero. Por exemplo, vai ser A elevado a sexta vezes B elevado a zero. Aqui vai ser A elevado a zero vezes B elevado a sexta. É o inverso. A seguir, diminui-se de 1 o valor do expoente de A e aumenta-se de 1 o valor do expoente B. Aqui eu vou diminuir de 1 o valor do expoente A. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e A elevado a zero. E o valor de B eu não diminuo, eu aumento. Aqui eu tenho, ó, B elevado a zero, B elevado a 1,
A2, A3, A4, A5 e B elevado a 6. Essa é a construção do binômio de Newton. E a gente continua até o último termo, que deve ter o valor zero do expoente de A e o valor n do expoente de B. Ó, o valor de A aqui é elevado a zero e B é igual, aliás, e o B está elevado a n, que é justamente o expoente do binômio. Vamos lá. A soma dos expoentes de cada termo deve ser igual ao expoente do binômio. Vamos ver aqui, ó, nesse exemplo. Aqui eu tenho 6, né, A elevado a 6 vezes B elevado a zero. 6 mais 0, 6. 5 mais 1, 6. 4 mais 2, 6. 3 mais 3, 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 5, 6. E aqui eu tenho A elevado a zero. 0 mais 6, 6. Então, está aqui a soma de todos os expoentes de cada termo deve ser igual ao expoente do binômio. Qual que é o expoente do binômio? 6. Muito bem. Os valores numéricos de cada termo são chamados de coeficientes binomiais. É aquilo que eu falei que forma o triângulo de Pascal. Percebeu? Então, observa aqui naquela construção que nós fizemos anteriormente, 1, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, 10. Então, isso forma um triângulo, que é o triângulo de Pascal, que pode ser representado de uma outra maneira que nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui eu tenho uma forma de representar o triângulo de Pascal. Observa que na vertical, tudo é igual a 1, e aqui esses uns, eles formam um ângulo oblíquo, né? Nessa lateral do triângulo, também tudo é igual a 1. Então, começa cada linha com 1 e termina com 1. Começa com 1 e termina com 1. Então, vamos analisar o triângulo de Pascal de uma outra maneira. Observe que aqui começa com 1, eu coloco 1 aqui, 1 e 1, 1 e 1. Aqui os coeficientes dos termos é 1, 2 e 1, 1, 2 e 1. 1, 3, 3 e 1. 1, 4, 6, 4 e 1. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Tá? E aqui eu dou continuidade e eu vejo, vocês observem que eu vou ter combinações. Então, eu vou ter combinação sempre de n elementos P a P. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, eu vou ter combinação de 0 elementos P a P, que é igual a 1. Aqui eu vou, ó, 0, combinação de 0, 0 a 0, que é igual a 1. Aqui eu vou ter a combinação de 1, 0 a 0. Combinação de 1, 1 a 1. Eu vou ter dois termos, tá bom? Aqui eu vou ter combinação de 2, 0 a 0. Combinação de 2, 1 a 1. Combinação de 2, 2 a 2. E assim sucessivamente, ó. Esses serão os resultados dos coeficientes. O primeiro aqui, ó, combinação de 0, 0 a 0 é 1. Combinação de 1, 0 a 0 é 1. Combinação de 1 a 1 é 1. Observa que a primeira coluna sempre é quem? Combinação de 7, 0 a 0, 6, 0 a 0, 5, 0, tudo é 1. Combinação de 2, 2 a 2, combinação de 3, 3 a 3, 4, 4 a 4, 5. Quando o número de elementos é igual ao número de posições, também os coeficientes serão iguais a 1. E aqui eu começo a trabalhar. A combinação de 2, 1 a 1 é 2, 3, 1 a 1 é 3, e aqui, ó, 3, 2 a 2 também é 3. É só eu substituir aqui na fórmula. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial, que é a fórmula de combinação simples. Então, combinação de 4, 1 a 1 é 4, 6, 4 e 1, e assim eu vou montando todas as combinações. Então, os coeficientes dos termos do desenvolvimento de um binômio de Newton, eu acho através da combinação de n elementos P a P. Então, vamos lá. Propriedades do triângulo de Pascal. O primeiro
e o último elementos em cada linha são iguais a 1. Então, eu tenho combinação de n 0 a 0, que é o primeiro, e o último, combinação de n a n. Observa aqui, ó, combinação, deixa eu só voltar, ó, de 2, 0 a 0, 2, 2 a 2, 3, 0 a 0, 3, 3 a 3. O primeiro e o último sempre serão combinação de n 0 a 0 e o último n a n. E eu resolvo por essa fórmula. Combinações complementares. Observe a sétima linha desse triângulo aqui, do triângulo que a gente acabou de desenvolver, do triângulo de Pascal. Então, eu vou ter, ó, primeiro elemento 1 e 1, 7, 7, 21, 21, 35, 35. Observa, são equidistantes. Então, aqui, ó, 1 e 1. Então, aqui eu vou ter combinação de quem? 7, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas olha aqui, ó, 7, 0 a 0, porque é da sétima linha. A primeira linha é combinação de 0, 0 a 0, que é 1. A segunda linha é a combinação de quem? 1, 0 a 0 e 1 a 1. A sétima linha vai ser combinação, aqui, ó, de 7, 0 a 0, que é igual à combinação de 7, 7 a 7, o primeiro e o último. Aqui eu vou ter, ó, combinação de 7, 1 a 1, igual à combinação de 7, 6 a 6. Aqui, ó, combinação de 7, 2 a 2, igual à combinação de quem? De 7, 5 a 5, porque eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas aqui, como é a sétima linha, eu faço essa combinação. Então, eu vou ter aqui a combinação de quem? 7, 3 a 3, eu vou ter, ó, 0, 1, 2, 3. E combinação de 7, 4 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. São equidistantes. Eles terão o mesmo valor, tá certo? Portanto, a gente deduz no triângulo de Pascal que a combinação de n elementos P a P sempre será igual à combinação de n elementos n mais P. Ó. Combinação de 7, 0 a 0 é igual à combinação de 7, 7 mais 0, 7. Combinação de 7, 1 a 1 será igual à combinação de quem? De 7. Tá vendo aqui, ó? O que acontece aqui? N menos P. Então, 7 menos 1, 6. 7 menos 0, 7. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. Só para vocês verem as coincidências. Portanto, vamos resolver alguns exercícios de combinação aqui com vocês, para vocês lembrarem a aplicação da fórmula. A combinação de 7 elementos 3 a 3 é n fatorial, que é 7 fatorial, dividido por p fatorial vezes 7, que é n menos p fatorial. Resolvendo, eu vou ter, ó, combinação 7, 3 a 3 é 7 fatorial, 7 menos 3, 4. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, eu reduzo 5 fatorial até chegar no 4 fatorial. Corta em cima, corta embaixo. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5, porque cortou. 3 fatorial é 3 vezes 2, não é? Vezes 1. Então, 3 vezes 2 é 6. Corta com 6. 7 vezes 5, 35. Portanto, a combinação de 7, 3 a 3 é 35. Um outro exemplo. Combinação de 7, 4 a 4. Tá? Então, você vai ter, ó, 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4 fatorial. Observa o detalhe. Eu estou vendo aqui, ó, a combinação de 7, 3 a 3 igual à combinação de 7, 4 a 4. Se 7, 3 a 3 deu 35, 7, 4 a 4 deve dar 35. É o que a gente vai ver aqui. Combinação de 7, 4 a 4 é 7 fatorial dividido por p fatorial, que é 4, que multiplica n menos p, que é 7 menos 4, fatorial. Então, eu vou ter 7 fatorial dividido por 4, que multiplica 3 fatorial. Reduzo o 7 até chegar em 4 fatorial, corta em cima, corta embaixo.
7 vezes 6 vezes 5, 3 vezes 2, 6. Corta 6 com 6, combinação de 7 elementos 4 a 4, é igual também a 35. Então, isso prova a nossa regrinha, propriedade que nós estudamos há pouco sobre o triângulo de Pascal. Então, combinação de n elementos P a P é igual a combinação de n, o quê? N menos P elementos. Relação de Stiefel. Considere as linhas 6 e 7 do triângulo. Olha a linha 6 aqui, ó. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Aqui, ó. 1, 1, 6, 6, 15, 15 e 20. Vamos ver algumas coisas interessantes nessa relação de Stiefel. 6 mais 5, mais 15, 21. Olha aqui, ó. 1 mais 6, 7. 20 mais 15, 35. 15 mais 20, 35. 15 mais 6, 21. 6 mais 1, 7. Perceberam? A soma das duas linhas, triangulando com a linha de baixo, dá o resultado, a triangulação na linha de baixo. Então, ó, 6 mais 15 é igual a 21. Então, você vai ter combinação de 6, 1 a 1, igual, mais combinação de 6, 2 a 2, é igual a quem? Combinação de 7, 2 a 2. Então, aqui tu somou nesse aqui, ó. 6 mais 1 dá 7. E aqui você manteve o segundo, o P a P. Então, veja bem, eu vou ter nesse aqui, ó, com 20 mais 15 igual a 35, combinação de 6, 3 a 3, mais combinação de 6, 4 a 4. Então, 6 mais 1, 7. E o P eu mantenho, ó, o 4. Então, eu somo o N com 1 e mantenho o P. Portanto, eu deduzo, generalizando, que a combinação de N elementos P a P mais N elementos P mais 1, ó, 3 e 4, 1 e 2, vai ser combinação de N mais 1, tá? Elevado a, perdão, combinação de N mais 1 elevado a P mais 1, o quê? A combinação, tá certo? Sobe aqui, repete o de cima, P mais 1. Eu não repeti o 2, o 2 vem para cá. Aqui eu não repeti o 4 aqui vem para cá. Aqui eu não coloquei o P mais 1, é o P mais 1 que vem para cá. E aqui eu somo N mais 1. Então, outros exemplos. Combinação de 8, 4 a 4, mais combinação de 8, 5 a 5, 9, e eu mantenho 5. Tá? Ou 4 mais 1. Combinação de 18, 10 a 10, mais combinação de 18, 11 a 11, combinação de 19, 11 a 11. Sempre acontece essa coincidência. Soma dos termos de cada linha. Vamos ver aqui mais algumas propriedades. Ó, primeira linha do triângulo de Pascal. 1 é 1. Segunda linha, 1 e 1. 1 mais 1, 2. Terceira linha, 1, 2 e 1. A somatória é 4. A quarta linha, a somatória é 8. A quinta linha, a somatória é 16. Observa, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. A 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Olha as coincidências. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Tá? Considerando que cada linha do triângulo é formada pelas combinações de um número natural, nós podemos concluir que a somatória da combinação de n elementos I será n elevado a 0, combinação de n elevado a 1, mais n 2 a 2, mais n 3, que será igual a quanto? 2 elevado a n. Então aqui eu vou ter, ó, combinação de n, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, a quinta linha. Então eu vou ter, ó, combinação de 5, 0 a 0, mais 5, 1 a 1, mais 5, 2 a 2, mais 5, 3 a 3, mais 5, 4 a 4, mais 5, 5 a 5, vai ser 2 elevado a 5. Tá claro? Então, se ele pedir um problema, calcule a soma dos termos da oitava linha
do triângulo de Pascal. Então você faz isso, você sai por combinação. Ou então já vai direto, 2 elevado a 8 e chega à solução do problema. Então essa propriedade é chamada teorema das linhas, tá certo? Observa aqui o expoente, né? E aqui é chamada propriedade das linhas. Uma outra propriedade aqui. Em qualquer linha, dois números binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Foi o que nós vimos anteriormente. 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10, 6, 6, 15, 15. Quando eles são equidistantes, esses binomiais são complementares. Então, outra propriedade, terceira propriedade, teorema das colunas. A soma dos elementos de qualquer coluna, do primeiro elemento até qualquer outro elemento, é igual ao elemento situado na coluna à direita da considerada e na linha imediatamente abaixo. Então, vamos ver representação. 1 mais 2, 3. 3 mais... Aqui, ó. Observa só aqui, ó. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4, 10. Então, quando ele soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, tá certo? Vai dar quanto? 21. Essa é uma característica conhecida como teorema das colunas, né? Eu vou somar aqui essa primeira coluna aqui, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E eu posso fazer isso em qualquer coluna que vai bater no triângulo de Pascal. Olha quantas teorias e teoremas a gente pode abstrair através do cálculo dos coeficientes dos binômios de Newton através do triângulo de Pascal. Quarta propriedade, que é o teorema das diagonais. A soma dos elementos situados na mesma diagonal, desde o elemento da primeira coluna até o de outra qualquer, é igual ao elemento imediatamente abaixo deste. Vamos ver aqui. Observa aqui, ó. 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15 é igual a 35. Vamos ver aqui, ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Vamos ver aqui. 4 mais 10, ó. 4 mais 10, ó. 1 mais 4 mais 10, 15. 1 mais 4 mais 10 mais 20, 35. Vou pegar essa aqui, ó. Essa diagonal. 1 mais 6, 7. Percebeu? Vou pegar esse aqui, ó. 1 mais 5 mais 15, 21. Enfim, se eu pegar qualquer diagonal e fizer essa conta, eu vou chegar ao quarto teorema do triângulo de Pascal, chamado teorema das diagonais, tá bom? Vamos resolver um exercício aqui, ó, utilizando análise combinatória. Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher um dentre os tipos de pão. Então, ele tem alguns tipos de pão, ele pode escolher um tipo só. Então, pode ser calabresa, orégano e queijo. Então, eu tenho 3 opções, mas ele pode escolher somente um. Um dentre os tamanhos pequeno e grande, tá? Então, eu tenho 2 formas de tamanho, são 2. Pequeno ou grande. E de 1 até 5 dentre os tipos de recheio. Então, eu tenho 5 tipos de recheio. Sardinha, atum, queijo, presunto e salame. Tá certo? Sem a possibilidade de repetição de recheio no mesmo sanduíche. Então, ele só pode escolher um desses tipos, tamanho e recheio. Letra A. Quantos sanduíches distintos podem ser montados? Então, eu vou ter que ir por partes. Primeiro, quantos pães existem? 3 tipos. Tá? Quantos tamanhos existem? Ó, eu posso escolher 2 opções. Pequeno ou grande. E para recheios eu tenho de 1 a 5. Então eu tenho 5 opções.
Então, nós precisamos saber as opções para recheios. Então, eu tenho combinação de 5, 1 a 1, olha o triângulo de Pascal aí. 5, 2 a 2, mais 5, 3 a 3, mais 5, 4 a 4, mais 5, 5 a 5. Olha aqui, ó. Então, quando eu tenho isso acontecendo, eu vou ter, ó, resolvendo pela fórmula de combinação simples, eu vou chegar à conclusão que vai ser 5 mais 10, mais 10, mais 5, mais 1. Então, eu vou ter 15 mais 16 é igual a 31 opções. Então, eu vou ter aqui a mesma coisa, que combinação de 5, 1 a 1. Tá? Mais combinação de 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5 a 4. Resolvendo isso, dá 31 opções. É o total de opções que eu tenho para recheio. Agora, basta eu multiplicar com as opções acima. Quantos pães eu tenho? 3 tipos. 3 e tamanhos. 2 opções. Ele falou lá no enunciado do problema. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 2 vezes 31 igual a 186 opções para sanduíches. Caso eu queira escolher sanduíches distintos, tá? Um sanduíche diferente, nenhum pode ser igual ao outro. Então, eu tenho 186 maneiras de confeccionar o sanduíche. Agora, a letra B, ele fala: o número de sanduíches distintos que um cliente pode montar, se ele não gosta de orégano, então já reduziu a quantidade de pão. Só come, então tem 2 opções de pão, só come sanduíches pequenos, então tem uma opção de tamanho, e deseja 2 recheios em cada sanduíche. Então, para recheio, apenas 2 opções. Então, olha, vai ser combinação de 5, que eu tenho 5 opções de recheio, 2 a 2. Então, combinação de 5, 2 a 2, eu tenho 10 opções. E aí é só multiplicar. 2 vezes 1 vezes 10, eu vou ter a quantidade de opções de sanduíches que eu posso montar com as condições impostas pela letra B. 20 unidades de sanduíche. Então, pessoal, como a matemática veio da filosofia, entre 2 espíritos iguais, postos nas mesmas condições, aquele que sabe geometria, a gente está falando de triângulo de Pascal, é superior ao outro e adquire um vigor especial. Sabe quem falou isso? Blaise Pascal. Até a nossa próxima aula.